Imagina acordar um dia com uma febre leve, um cansaço estranho, como se fosse apenas mais uma gripe qualquer. E semanas depois estar completamente preso dentro do próprio corpo, consciente, ouvindo tudo ao redor, mas incapaz de mover um único músculo. Parece ficção científica, mas isso realmente aconteceu há pouco mais de 100 anos. Por volta de 1915, médicos na Europa começaram a registrar casos de uma doença incomum. Pacientes chegavam com sintomas simples: febre baixa, dor de cabeça, fadiga intensa. Nada muito diferente do que já se conhecia. Mas, de repente, o quadro mudava. O sono se tornava incontrolável. Alguns dormiam por dias. Outros entravam em um estado de letargia profunda, como se o corpo estivesse sendo lentamente desligado. Essa condição ficou conhecida como encefalite letárgica, apelidada de doença do sono. Mas o nome é quase enganoso. Não era apenas sono. Era como se o cérebro tivesse perdido o comando sobre o corpo. Com o avanço da doença, os músculos enrijeciam. A fala desaparecia. Os movimentos ficavam lentos até cessarem completamente. Muitos pacientes permaneciam sentados ou deitados, imóveis, com o olhar fixo. Alguns não conseguiam nem piscar. Ainda assim, diversos relatos indicam que muitos continuavam conscientes, percebendo o que acontecia ao redor. Era como estar acordado dentro de uma estátua. Hospitais ficaram lotados. A doença se espalhou pela Europa, América do Norte e outras regiões do mundo. Estima-se que mais de 1 milhão de pessoas tenham sido afetadas ao longo dos anos. Cerca de 1/3 não sobreviveu. Os que sobreviveram, em muitos casos, carregaram sequelas pelo resto da vida. Os médicos da época estavam diante de algo totalmente novo. Tentaram de tudo: estimulantes, tratamentos experimentais, abordagens neurológicas ainda muito primitivas. Nada parecia funcionar de forma consistente. Não havia antibióticos eficazes para isso, nem antivirais modernos. A ciência simplesmente não entendia o que estava enfrentando. Alguns pesquisadores acreditaram que poderia ser um vírus desconhecido. Outros suspeitaram de uma reação exagerada do sistema imunológico. Décadas depois, surgiu a hipótese de que a doença poderia estar ligada à pandemia de gripe espanhola, que assolou o mundo em 1918. Mas nenhuma dessas teorias foi comprovada de maneira definitiva. O mais estranho é o que aconteceu depois. Na década de 1920, os casos começaram a diminuir. E então, simplesmente pararam. A doença desapareceu, sem que uma cura fosse descoberta, sem que a causa fosse confirmada, sem que houvesse uma explicação clara. Anos mais tarde, na década de 1960, o neurologista Oliver Sacks tratou pacientes que haviam sobrevivido à fase aguda da doença e permaneceram por décadas em estado quase imóvel, semelhante ao Parkinson severo. Ele administrou um medicamento chamado L-Dopa, e por um breve período, alguns desses pacientes despertaram. Voltaram a falar, a se mover, a interagir. Foi algo impressionante e também temporário. Essa história inspirou o livro Awakenings, que mais tarde virou o filme Awakenings, levando ao mundo o relato emocionante dessas pessoas que passaram anos presas dentro de si mesmas. Até hoje, mais de um século depois, a encefalite letárgica continua sendo um dos grandes mistérios da medicina moderna. Não se sabe exatamente o que a causou. Não se sabe por que surgiu de forma tão repentina. E não se sabe por que desapareceu. Ela é um lembrete inquietante de que, mesmo com toda a tecnologia atual, ainda existem áreas do cérebro humano que não compreendemos completamente. E que, às vezes, a história guarda capítulos tão estranhos que parecem saídos de um roteiro de terror, mas são absolutamente reais. Você já tinha ouvido falar dessa doença quase esquecida? Porque se existe algo que a história da medicina nos ensina, é que o desconhecido pode estar mais próximo do que imaginamos.